envelhecer, delas de existir aí uma discriminação, porque envelhecimento é sinônimo de não estar mais útil. Outro dia eu comentei com uma amiga, eu tô ficando velha, não fala isso, parece que é uma coisa até proibida, mas eu acho que é um mito também, ninguém fala sobre envelhecer. Fica uma lacuna, e isso causa muito medo. Eu entrei na menopausa há mais ou menos 2 anos atrás. E aí ela chegou assim arrebatadora, foi muitas sensações. Muito sensível, um calor insuportável, começa assim no pescoço, um calor som que vai da cabeça aos pés, o suor seca, aí é um calafrio. Eu tive algumas mudanças de pele com acne, não sei porquê, mas... Eu, como pele negra, eu sinto que a minha pele está muito mais ressecada do que ela já era. A sensação que a gente tem é que a gente perde, né, essa tenacidade da pele, ela deixa de ter esse colágeno. Né, o viço da sua pele vai embora, né, a musculatura vai um pouco embora, mas a gordura visceral ela fica ali agarradinha com você. Esses sintomas me assustam um pouco. Perguntei como foi da minha mãe, ela não comentava muito. Total desamparo, né? Eu sinto que eu ainda não tenho um conhecimento total sobre a menopausa, eu ainda estou me atualizando, que para mim está sendo um pouco desconfortável. Eu falava que era uma sensação de morte, como se eu estivesse sufocando, perdendo o ar, comecei a me achar muito estressada. E depois começou a me dar umas tristezas. Aí eu vi que não era bem isso, sabe? Que era só mais uma fase da minha vida, né? Assim como veio a menstruação, chegou a menopausa. Eu acho que envelhecer é só uma palavra. Isso não é o fim, isso é apenas uma nova fase, um novo começo, isso é encorajador. Né, beleza é tudo aquilo que te faz bem, então vamos procurar a beleza dessa fase que é tão bonita quanto as outras. E que se a gente unir a força com uma empresa que faz um trabalho tão bonito como esse por trás, dando respaldo, a nossa voz vai ecoar muito mais rapidamente. Nous sommes Bom, e esse é o meu projeto para a Feira de Ciências. Alexa, qual a massa atômica do silício? A massa atômica do silício é 28,085 unidades de massa atômica. Alexa, qual é o meu próximo compromisso? O seu próximo compromisso é inspirar as meninas das novas gerações. Mulheres, é a ciência que permite existir uma inteligência artificial como eu, entre tantas outras inovações. Continuem sonhando e rompendo barreiras por meio da tecnologia. O que é identidade para você? Pra gente, identidade vai muito além de um documento.
Identidade é poder ser quem você é. É poder expressar o que você acredita e ocupar o espaço que você quiser no mundo, de forma simples, segura, instantânea. A gente acredita que todo mundo devia ter privacidade e autonomia sobre seus dados. Autonomia gera segurança. Segurança gera confiança. Confiança gera experiências mais fluidas, que geram mais negócios e mais inovação, transformando mercados, impulsionando pessoas, criando a infraestrutura para a nova economia acontecer. E é exatamente isso que a gente faz. A gente cuida dos seus dados para você construir sua identidade do seu jeito e conquistar um lugar só seu no mundo. Somos a Único. Bom dia para quem acordou. Eu tô chateada de não ter combinado com a Alexa. Alexa, o que é ressaca? Mas vamos pra frente. Não, mas ela ficou na dela. A gente tinha ensaiado antes, não teve. Ela tá de ressaca. Bom, todo carnaval tem seu fim. E todo Power Trip Summit Marie Claire também, infelizmente. Que alegria, gente, que emoção estar de volta nesse olho com olho, sem deixar claro o digital de lado para chegar mais e mais longe com esse conteúdo todo que a gente consegue reunir aqui. Eu não tenho palavras para agradecer estarmos aqui, vivas, reunidas, pensando o Brasil que a gente quer e merece. Um Brasil com menos ódio e mais amor. Um Brasil com menos armas e mais pensamentos progressistas. E eu quero começar agradecendo e chamando ao palco essas mulheres, parceiras de trabalho e amigas que ajudam a construir juntas esse país melhor, de dentro da Marie Claire para fora. Dani Toffoli, Natasha Cortez, Paola, Kellen, Pri, Raca, Dani Valente, Juliana, Mel, Olivia, Aline, Cris, quem mais está aí? Só não vou chamar o Olímpio, que um menino aqui não vai rolar, não. Karen, olha a Karen ali esperando, sentada, gente. Vem, Zita. Vamos subir aqui para uma foto rapidinho. Vou continuar aqui. Nada disso teria sido possível sem essa sororidade que faz a gente caminhar juntas. A par de todos os ataques à imprensa que a gente tem visto, a gente segue acreditando que o jornalismo vale muito a pena e é fundamental para a manutenção da nossa democracia. E todo esse evento não seria possível sem essas empresas que patrocinaram e apoiaram a realização do nosso 7º Power Trip Summit. Uma realização da Marie Claire, marca da Editora Globo. Vichy e Animale, nossas patrocinadoras queridas, muito obrigada. Magalu, Alexa, Claro e Único, o apoio de vocês também é fundamental. Nossas parceiras Mercy, vocês estão vendo que eu estou engolindo as palavras? Eu estava maravilhosa no primeiro dia, gente. Não acha que eu sou assim, não. Nossas parceiras Mercy e o Womenet, grupo de afinidades da Meta. E Esther Lauder e Ornari, muito obrigada pelo carinho. E o nosso hotel oficial, Fairmont Copacabana, que nos hospedou durante todos esses 3 dias de Power Trip Summit. Muito obrigada. Não foi em 2020, mas em 2022 também a gente tirou a forra, hein? Muito obrigada a todas vocês. Eu desejo que o nosso dia, que é rapidinho, seja incrível. E agora eu queria fazer uma foto aqui com essa equipe rapidinha. Deixa eu entrar aqui em algum lugar. Com você, Paola.
Ai, gente, emocionada desde o primeiro dia, de ressaca no último dia. Se eu chorar, vocês me aguentem, tá? E eu juro que eu não vou abrir espacate aqui hoje. Juro, porque não vai, não, esse vai ficar filmado. Bom, esse Power Trip Summit, que ainda tem esse nome difícil para falar quando a gente está de ressaca, vai deixar saudades mesmo, né? Vai deixar, a gente passou dias incríveis aqui, momentos intensos de muita troca, foi muito especial, em vários níveis. Mas eu também vou ficar com saudades de uma parceira diária das aberturas. Assim, eu só não tenho mais saudade dela porque ela é lá em casa, ela é da minha família, mas e a gente está encerrando o Summit hoje, mas já de olho no nosso próximo encontro. Quem vai dar informação em primeira mão é você. Alexa, quando é o nosso próximo encontro? Teremos um encontro com 200 mulheres em novembro, em São Paulo. Não vai precisar correr para pegar o voo. Algumas sim, algumas não. Mas então tá, já deixa marcadinho, save the date aí. Em novembro a gente tem mais encontro com mais mulheres incríveis e potentes, mas hoje ainda não terminou. A gente começa o último dia de Summit falando de um assunto que já faz parte da vida de quase todo mundo, uns mais, outros menos, mas que invariavelmente mudou a nossa rotina e a nossa relação com a tecnologia. Mas ao invés de eu apresentar o tema, eu vou pedir mais uma ajuda, que vai ser tipo uma autobiografia. Então vamos lá. Alexa, como a gente pode definir inteligência artificial? Inteligência artificial é a inteligência demonstrada por máquinas ao executar tarefas complexas associadas a seres inteligentes, além de também ser um campo de estudo acadêmico. Seres inteligentes, ela está falando da gente, vocês perceberam, né? Eu poderia até deixar toda a entrevista para ela fazer, mas eu só vou dar mais uma funçãozinha para a Alexa. Só mais um favor. Alexa, apresenta a Marina Sveibel para o pessoal. Marina é líder de comunicação Américas para dispositivos Amazon e Alexa, formada em comunicação e com MBA em marketing. Atualmente é responsável por Brasil, Canadá e México e audiência hispânica nos Estados Unidos, mas já ocupou diversos cargos na área de relações públicas. Quase nada, né, gente? Então tá, acho que essa conversa vai ser bem... Por favor. E aí, tudo bem? Tudo bom, e você? Ela não tá de ressaca, tá bom? Ela não tá de ressaca. Bom, a ideia de a gente falar de inteligência artificial sempre parece uma coisa... A palavra parece uma coisa distante, assim, a gente não está demorando para se apropriar da palavra, né? Fica uma coisa meio Jetsons. Mas a gente não se dá conta que ela já está organicamente, né, parte da nossa vida. E isso fica ainda mais claro quando a gente fica em casa, falando sozinha e sendo respondido. Né? E aí eu queria... Sempre quando eu penso em alguma coisa muito inovadora, diferente, que nos surpreende... Eu fico pensando, até pessoas, quando eu penso nas pessoas, que formação essa pessoa tem, de onde ela vem, eu fico muito viajando nisso. E eu queria entender como é que foi o input assim, para a criação da Alexa, assim, como é que universo estava acontecendo ali, o que você viu acontecer, qual foi o ambiente em que ela foi criada, para que ela foi pensada, qual é a história da Alexa? Bom, eu não estava lá. Mas ouviu deixar muito. Claro que ela foi desenvolvida por uma equipe muito grande em Seattle, onde fica a matriz da Amazon. Você estava lá agora, né? Eu estava lá semana passada, né? Mas a Alexa, ela foi pensada, inspirada por fãs de Star Trek,
que trabalham na empresa e que sonhavam com aquela vida de pedir computador, faz isso, computador, faz aquilo. Então, e de forma muito natural, como você falou, sem ter que ficar... Eles pensavam como que a gente pode criar algo que não é necessário ensinar ninguém, porque falar é uma coisa tão natural do ser humano que você não precisa ensinar nada, você não precisa ensinar a mexer, você não precisa ter um tutorial. Então, é nesse sentido que foi assim que surgiu a Alexa. Há 8 anos? 8 anos. 8 anos, quase 8. Obrigada. É recente, né, para já ter tomado a proporção que tomou. E aí acho que uma das coisas que a gente vai aproveitar para falar hoje, que é essa relação que a gente tem na vida moderna, né? Nós, pessoas multitarefas, com a vida tão ampla e confusa, quem a gente pode nos ajudar, ao que a gente pode recorrer. Então, hoje eu vou te aproveitar aqui para você nos ensinar várias coisas. Mas eu acho que hoje em dia, até a minha pelo menos na minha casa, eu acho que a gente pode considerar a Alexa como uma rede de apoio. Eu que não tenho, né, meus pais não moram aqui, a gente talvez pode considerar, né, como uma rede de apoio. O que a gente pode... que tipo de funcionalidades e skills, e aí eu também, se você puder explicar a diferença, eu já sei, tá, porque eu estudei, mas ela vai explicar para vocês, a gente pode usar como aliado no nosso dia a dia. Claro. Eu acho que a Alexa pode ser uma grande aliada para tirar aquela carga mental das pequenas coisas do dia a dia. Então, você pode programar alarmes, e à medida que vai acabou o sabão em pó, você pede para a Alexa já colocar na lista de compras, você vê que está acabando alguma coisa, você não sobrecarrega tanto de ter que pensar, putz, eu tenho que lembrar de sabão em pó quando eu for ao supermercado. Você vai jogando ali. Tem que pegar alguma coisa, anotar, procurar uma caneta, pegar o celular. Exato. E a ideia, justamente, no conceito que a gente chama de inteligência ambiente, é que ela esteja inserida. Então, onde você estiver, ela te ajudar, ela estar disponível, né? Te ajudar. Ela não vai. Você precisa sempre dar um comando, né? Mas você pode criar uma rotina. Então, por exemplo, meu filho dorme com luz acesa, mas é óbvio que eu vou lá pôr ele para dormir, eu também fico com sono. Aí eu vou para minha cama e sempre esqueço de apagar a luz. E aí eu criei uma rotina que, se eu esquecer de apagar a luz, eu uso uma lâmpada que é inteligente, que é conectada com a Alexa, a Alexa desliga meia-noite. Então, eu não passa a noite inteira aquela luz acesa na cara dele. Né? É só para pegar no sono, daí a hora que pega, pode apagar. E são pequenas coisas do tipo, dar aquele salto na cama. Nossa, esqueci de colocar a coisa na lista de compras, ou esqueci de apagar as luzes, desligar um ar-condicionado. Criar uma rotina. E dá para criar rotina. E o nome rotina vem justamente de te ajudar nas rotinas do dia a dia. Então, você pode criar uma rotina ao acordar, você pode criar uma rotina relacionada a... Eu lembro que, na época do Natal, eu criei uma rotina bem boba, mas que era muito divertida, que era, eu chegava e falava, Alexa, agora é Natal. E aí, em vez dela começar a cantar, ela acendia a árvore de Natal. Uau! Eu tinha um plug inteligente, colocava lá, acendia a árvore de Natal e começava a tocar musiquinhas, uma playlist de Natal. É uma coisa boba, é um exemplo, vamos dizer assim, que não tem uma grande utilidade, mas você pode fazer isso com diversas outras coisas. Eu sei que a gente vai falar um pouco mais para frente disso, mas eu penso muito nas pessoas que têm deficiências. A gente vê a Alexa como uma aliada ainda maior. Se ela é minha aliada e eu não tenho, não tenho as dificuldades do dia a dia que uma pessoa com deficiência enfrenta, eu fico vendo quanto a Alexa sei lá, muda de verdade a qualidade de vida. Então, ter esse tipo de possibilidade de criar as rotinas, de poder pedir por voz, acender luz, apagar luz,
para mim, é um luxo, vamos dizer assim. É uma forma de facilitar. Eu acho que a palavra carga mental é a chave da história. Porque eu, por exemplo, vou dar mais um exemplo da Maia, né, que é só o que eu falo. Vou colocar, fim do dia, o que eu faço? Liga a banheira, enche a banheira, aí volta no quarto, desliga a luz grande, acende as estrelinhas, põe uma música, aí não sei o quê, aí volta, aí já transbordou a banheira, aí volta correndo, aí a criança está correndo pelada pela casa. Ela tem muita rotina, ela é muito um bebezinho de rotina, assim. Então, se eu tiver a possibilidade de deixar isso pronto, de dizer boa noite, rotina da Maia, e tudo se resolver, parece mágico, né? Eu acho que a gente vai chegar lá. Hoje, eu estava, como você falou, eu comentei com você que eu fui a Seattle, né? E tem uma casa conectada que já é realidade, porque esses produtos já existem à venda, mas eles ainda não são tão acessíveis. Mas eu vi um chuveiro que liga e desliga a comando da Alexa, que portanto, você pode colocar uma rotina relacionada a isso. Então, poderia ser uma banheira. Pode ser... E tem, assim, Alexa embutida num espelho de maquiagem. Então, você está se maquiando e ouvindo as notícias. Tem uma série de coisas, porque é aquela ideia que eu te falei, de ir aos poucos, você não precisar ter um dispositivo exclusivo. As coisas vão... A inteligência artificial vai ser inserida no nosso dia a dia de uma forma natural, gradual. Não é uma coisa que e onde faz sentido. Até para a gente se acostumando aos poucos, né? Vai fazendo parte da nossa vida de um jeito mais sutil, até a gente achar que é mais natural. Né? E na linha que você estava falando das funcionalidades e das skills, quando a Alexa foi lançada, ela fazia pouquíssimas coisas. Ela praticamente, você podia pedir previsão do tempo, música. Hoje, a gente tem milhares de skills que são como aplicativos para a Alexa, e as próprias funcionalidades da Alexa aumentaram muito. E ela vai aprendendo, ela fica mais inteligente com o tempo, né? Então, à medida que a gente vai vendo, ela vai aprendendo melhor sotaques, porque está tendo essa troca, vamos dizer assim, de recebendo as informações, e a gente vai procurando criar e desenvolver produtos, tanto os nossos como com parceiros, que faça sentido. Então, hoje tem Alexa em carros, e o carro, obviamente, não é nosso, mas a gente trabalha junto a empresas automotivas para que essa integração seja feita de uma forma que o consumidor tenha uma boa experiência. Qual que é a diferença de skill para funcionalidade? O skill, a pessoa, ele está disponível para todo mundo, ou a pessoa precisa assinar, precisa baixar, precisa... Não, tem skills, tem skills que são ligadas a algum serviço. Então, você tem uma skill do Bradesco. Aí você tem que ser correntista do Bradesco para poder realmente acessar os serviços dela. A skill em si não tem custo para se abrir. A gente tem algumas experiências boas com marcas com skills, como a gente tem da Natura, que tem uma skill de meditação muito legal. Então, as skills são como os aplicativos. Os desenvolvedores independentes, podem ser empresas, podem ser independentes mesmo, eles desenvolvem... dão novas funcionalidades. A minha preferida continua sendo Sons para Dormir, que, quando eu estou querendo embalar no sono, ou meu namorado está roncando do lado, eu peço para pôr barulho de chuva. Mas tem muitas com muitas outras utilidades. E, inclusive, para ampliar as possibilidades que a Alexa tem, há uns 2 anos, a gente até trouxe aqui no Power Trip Summit, 2 anos atrás, o Prêmio Alexa de Acessibilidade, que a gente logo cedo percebeu essa aptidão, como eu falei já anteriormente, de a Alexa ter um papel ainda mais central na vida, que faz uma diferença maior, vamos dizer assim, na vida de pessoas com deficiência. E nós convidamos desenvolvedores independentes no Brasil para criarem essas skills. E a gente teve, eu não lembro qual é o número, 900 skills, mais ou menos, Bia?
99 skills. 900 foi um exagero. 99 skills que estavam aptas e que estavam realmente tendo diferença. A gente fez parceria com a ACD, com a Fundação Dorina Noel para Cegos e com o Instituto João Clemente, que são entidades que entendem e atendem pessoas com deficiência. Então, não coube a nós definir ou dar inspiração. A gente pediu ajuda a quem realmente entende que vive com isso com o dia a dia. Porque a gente até em 2020 a gente fez uma mesa, a Laís participou, né, deu muitos depoimentos. Ela era uma das nossas embaixadoras, sim. E assim a gente consegue entender, né, o que uma pessoa que está paralisada, o que ela tem? Ela tem a voz, né? Então isso ficou muito forte, assim, né, da diferença que faz na vida da pessoa. Mas tem uma outra questão de saúde que são as questões neurológicas, né, se a pessoa tem algum tipo de demência ou tem um tipo de Alzheimer ou alguma doença, porque ela vira uma agenda ali, né? Então, aí eu até vi que desse projeto saíram 3 skills, aquele onde guardo isso, que é maravilhoso, né? Então, tipo, lembrando, você vai fazendo, né? Eu guardei aqui, e aí ela vira como uma memória. Muito legal, né? É importante, não só para quem tem... até porque, né, no fim do dia a gente já está tão... Mas para essas pessoas é definitivo, né? Até para poder morar sozinho, sei lá. Não, tanto que é usado, a Alexa é usada na ACD como nos tratamentos, em diversas situações, e no Instituto João Clemente, que trata muito de questões cognitivas também. Então, mas foi uma surpresa positiva, porque a gente sabia que ela tinha já, pelas funcionalidades nativas, vamos dizer assim, dela, ela já estava ajudando. E a gente teve essa ideia do prêmio justamente porque a gente lia, né? Espero que todos tenham já entrado no site da Amazon alguma vez na vida, tem a classificação dos produtos. Então, quando a gente lançou os dispositivos Eco com Alexa no Brasil em outubro de 2019, a gente começou a ficar lendo quais eram os primeiros feedbacks. E a gente tinha uns feedbacks muito incríveis de pessoas com deficiência e pessoas idosas, mais ou menos nessa linha que você falou, que já ajudava, já tinha um lembrete para lembrar de remédio, tinha a agenda dos compromissos, enfim, e eram coisas que eram ainda incipientes. E a gente pensou, como a gente pode fazer mais? E em pouco tempo. Né? E então veio a ideia desse prêmio, e aí a gente tem justamente os 3 vencedores. O primeiro lugar ficou com a Memória Sonora, que é um jogo de memória auditiva que não só... Assim, o óbvio, eu lembro quando eu vi, está pensando em pessoas cegas. Não necessariamente. Ele é muito usado também para treinar a memória de como pessoas, exatamente, mesmo. Como pessoas com Alzheimer e outras questões cognitivas. Aí, o segundo lugar foi Onde Guardo Isso, que foi pensado também para esse público. E o terceiro lugar era uma skill de ônibus em São Paulo. Então, para pessoas, aí sim, com dificuldade de mobilidade e cegos, saberem quando o ônibus está chegando, usando o aplicativo Alexa no celular. Então, as pessoas... Assim, hoje, a gente tem os EcoBuds, que eu espero que todas tenham recebido, e que permite que a gente use a Alexa andando, né? Até tem o caso da Sarah Bentes, que é uma atriz cega, que, para ela, quando ela viu o EcoBuds, ela ficou maravilhada, porque ela já tinha dispositivos com a Alexa em casa, já fazia muita coisa. Com os Buds, ela passa o dia inteiro com a segurança de ter como pedir coisas, pedir informações fora de casa também, né? Mas, mesmo ainda, a gente não tinha esse dispositivo, né? o EcoBuds, mas todo mundo tinha um fone de ouvido ligado ao seu celular. E um desenvolvedor teve essa ideia e entrou em contato com a SP Trans e fez tudo isso. Então, assim, a gente conseguiu oferecer ainda mais com a criatividade e com a vontade de desenvolvedores brasileiros. Não vou perder a deixa do EcoBuds. Explica para a gente como é que usa, né? Porque todo mundo ganhou, não abriu a caixinha. É bem simples. É bem simples. Você abre a caixinha, você vai no seu celular, aí você vai no Bluetooth, aí você abre a caixinha, deixa ela aberta. Tem que ter carregado, eu não sei
assim, já tá em carregado. teoria já vem com um pouco de carga, mas isso varia, né? A quantidade de carga que vem na caixa é variável. E aí você aperta um botãozinho na caixa e ele começa a piscar uma luzinha. Aí você abre ali e vai aparecer na sua lista de dispositivos. EcoBuds alguma coisa. Um número X, o meu aparece EcoBuds 00HG. É um código, mas está escrito EcoBuds. Aí você clica e a mágica acontece. E aí você consegue falar com a Alexa, porque daí pelo foninho. Exato. Ela precisa de conexão com a internet e ela está usando a internet do seu celular, só para deixar isso Bluetooth. Claro. Então dá para usar, por exemplo, dá para usar EcoBuds no avião? Dá, mas daí sem Alexa. Na hora. Ele continua sendo um fone de ouvido. Tá. E, inclusive o isolamento de ruído dele é muito bom. Isolamento de ruído é muito legal. Ele é um fone normal. Fone que só que ele conecta também com a Alexa. ele já vem com Alexa embutido. Então você não. Se eu conectar e usar e atender o meu celular, eu consigo. Sim, sim. O meu único problema nessas situações, sabe qual que é? Que eu falo muito de Alexa usando o fone. Aí ela começa a responder para mim. Mas isso é para mim, Não escuta. Ela não escuta o que a Alexa está respondendo. É que daí eu tenho que, peraí, eu tenho que... ponto, né? O diretor. Exato. Aliás, com o diretor no ponto. Aliás, essa semana teve no Instagram uma dessas desafios que estão no Instagram. Tinha assim, coloque 5 coisas que você fala todo dia no seu trabalho. O primeiro era, Alexa, pare. Porque ela entra sem ser avisada. Porque a gente está falando de Alexa, e aí eu falo Alexa, porque a gente trabalha com Alexa. Estou errada, Simone? Não é o que você fala todo dia? A gente fala todo dia. Mas tudo bem, é porque ela está ligada, e é isso é bom, não é um mau sinal. E aí a gente estava falando de skills, funcionalidades. E tem essa relação com empresas, né? Com as marcas que criam essas skills. Você falou daquele aplicativo de meditação, tem outro de escovar o dente. Da Colgate, muito legal. Que ensina crianças a escovar os dentes, é muito legal mesmo. Então, eu queria saber como que é esse processo. Assim, a empresa entra em contato e oferece um projeto, vocês fazem algum tipo de curadoria, tem uma seleção, vocês barram algumas coisas. Como que é esse movimento? Porque isso vira um meio de comunicação Simone, alternativo, né? Não, estou brincando. Já só para Simone. Não, mas as skills são independentes. Então, qualquer pessoa tem acesso ao kit de ferramentas para criar skills que são, assim, desenvolvedores. Eu não sou, então eu não vou entrar no detalhe técnico, mas o código para criar skills está aberto no developer.amazon.com e as pessoas criam as skills. O que existe não é uma curadoria do que mas existem testes técnicos para funcionar. E você tem que passar por esses testes. Muitos deles, na verdade, são automatizados, né? Não necessariamente a pessoa vai ter alguém trabalhando no desenvolvimento da skill. Em alguns casos mais que são maiores, projetos maiores, a gente tem realmente um trabalho mais próximo, né? Então, aí varia. O que a gente também tem aí são outras coisas que não são com empresas necessariamente, né? Uma das características da Alexa que tem feito muito sucesso, que a gente estava comentando, é que a Alexa no Brasil é feita por brasileiros, né? E o conteúdo é aquela velha máxima, né? Que eu também sou jornalista de formação. Conteúdo de qualidade faz diferença. Faz total diferença. Então, fit com o público, né? Exato. Tá acompanhando o que o público, no caso de vocês, o público para a gente é o cliente. O que está acontecendo no entorno? Então, a Alexa responde perguntas. Quando está na época do Big Brother, ela fala sobre Big Brother. Ela responde a memes. A Roberta até estava falando de falar... como é que era? Da ressaca. Qual que era mesmo? O que é ressaca? Não, mas o que é ressaca não. Aquilo que a gente falou no corredor, que ela sabe... É sobre isso. E ela fala, e está tudo bem. Ela fala, é tudo bem. Ela canta músicas assim, você pede para ela cantar, cante errado. Ela canta, sabe aquelas músicas que todo mundo erra a letra? Ela canta errando. Trocando de biquíni sem parar. Isso, tipo isso. Mas ela
nesse ponto, eu achei ontem, eu falei, pô, a Alexa tá melhor que a Fátima Bernardes. Ela sabe a letra do Chitãozinho Chororó. E ela canta hinos de clubes de futebol, dos maiores clubes de futebol brasileiros. Então, ela tem a integração com a cultura brasileira muito forte. Tão forte que hoje a gente está lançando perfis da Alexa no Twitter e no Instagram. Hoje, né? Hoje a Alexa está nos dois. Então, além de você falar com a Alexa nos dispositivos, agora dá para falar com a Alexa no Instagram e pelo Twitter. E a gente tem muito isso, né? Brasileiro tem uma coisa de identificação que a gente, assim, por mais que a gente seja assim um pouco educado, eurocentrado e tal, tem uma coisinha, muito diferente. Né? O humor é diferente. Exatamente. A gente tem Sim. o nosso... E aí, acho que esse jogo de cintura que a Alexa tem... E tem uma questão também dos sotaques, né? Eu falei, ela não atende o Aleca da Maia. Ela falou, mas se ela falar mais algumas vezes, ela vai... Porque isso é a inteligência artificial, né? O primeiro post, inclusive, do Instagram é isso. Está escrito assim, Alexa, Alexia. Tipo, é meio que chame do que quiser, vai dar certo. E é uma brincadeira muito do Brasil, muito brasileira, porque criaram um monte de apelidos e fazem muitos memes. Então, por exemplo, no Twitter, um dos posts dos primeiros tem a ver com um meme que surgiu no Twitter de pessoas que criavam capinhas de crochê para os seus dispositivos Echo. Que agora esfriou, aí faziam crochê e punham... Tipo aquele da capa do gás. Isso. É um eletrodoméstico. Mas com viseirinha. É muito fofo, gente. É muito fofo. Mas, assim, é absorver tudo isso. É absorver tudo isso e colocar isso... E trazer esse conteúdo, né? A gente mas, ao mesmo tempo, tem coisas sérias. Na época, no auge lá da pandemia, a gente fez uma parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Teve um dia que o assunto era burnout. E ela explicava sobre burnout, ela alertava sobre burnout. Isso com validação médica. A gente não inventa nada, não vai dar nenhuma... Conteúdo, né? Gerando conteúdo. Exato, mas informação. Exato, como tem uma fonte. A nossa fonte era a Associação Brasileira de Psiquiatria. Vocês têm uma equipe de conteúdo que... Exato. Uma redação. Basicamente, não é bem uma redação, mas assim, sim. E tem jornalistas envolvidos, e tem nossa curadoria, e todo mundo na Amazon dá palpite. Então, assim, e a gente tenta melhorar muito e estar ligado em tudo, porque são muitas pessoas. E você falou dos sotaques, tem o lado que a Simone até comentou no primeiro dia, que é ela entender os sotaques. Mas, por exemplo, a gente fez uma brincadeira na época da Páscoa, que você perguntava para a Alexa onde está o coelhinho, e entravam vozes de pessoas que são de outros estados, não só a Alexa, a gente tem a noção de que ela tem um sotaque paulista, muito mais próximo do paulista do que... Não dá para chamar de neutro, porque eu sou paulistana, então, para mim, é neutro. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Acha que é neutro. Não, a gente sabe que não é assim. Não existe isso. Não existe isso. Ninguém é neutro. Eu também é neutro, gente. Não. Eu e você estamos bem. Mas, assim, não existe neutro. E a gente respeita todos. Então, a gente pediu a pessoas que são, na verdade, e todos eles são funcionários da Amazon, isso que é interessante, para gravar. E aí era assim, o coelhinho está passando, sei lá, em Recife. E aí, na verdade, era aleatório, cada hora estava em um lugar do Brasil, só que aproveitava-se para dar informações daquele lugar. Usar termos que são normais naquela região e que a gente não cabe para a Alexa, porque a Alexa tem que ser o mais neutra possível. Mas trazer essa identificação e essa diversidade para dentro de uma inteligência artificial também é muito legal. Particularmente, eu adoro esses projetos. Tem uma coisa maravilhosa que eu não sabia. A gente pode sussurrar para a Alexa. E ela responde sussurrando. Porque, às vezes, eu quero fazer uma coisa, tipo, eu quero só ouvir uma musiquinha quietinha e não quero que ninguém venha pedir galinha pintadinha. Eu falo, Alexa... Eu falo normal, né? Alexa, lá, toca Marisa Monte. Ela, tocando Marisa Monte. E aí, se a gente sussurrar, ela responde sussurrando. Eu sei que eu não devo ensinar a Maia, mas uma skill bem legal é a da galinha pintadinha. Pelo amor de Deus, chega.
Eu sei que eu não devo ensinar isso à Maia, mas estou te dando a dica. Então, ela sussurra, e isso é uma coisa que faz muita diferença. A Laís Souza mesmo comentou, né, que ela não tem a mobilidade física, então ela está com a companheira no quarto, ela precisa acender uma luz, ela não precisa acordar, ela sussurra para a Alexa, acende uma luz, liga o ar-condicionado, sem incomodar. E isso, para a gente já é, como eu falei, para a gente é super legal, para ela é a diferença de não ter que, tipo, ficar gritando até alguém acordar para ajudar ela. Então, já traz um conforto muito grande, né? Não, e até assim, não precisa nem ser a Laís, né? Tipo, alguém, qualquer coisa. Não, qualquer coisa. A gente também está cansado, não está? A gente cansa. Ou às vezes tem mais gente, você quer. Sim. E aí. Mais gente, você me lembrou da função de colocar um monte de dispositivos eco e fazer multi-room. Que Como alguém assim? me perguntou aqui, eu não lembro quem, sobre como faz isso. Não, se você tiver mais de um dispositivo com Alexa, você vai no aplicativo Alexa e cria um grupo. E aí você fala, Alexa, tocar música em todo lugar. E aí a casa inteira está tocando música. Gente, dá para fazer tipo numa festa? Isso. Que maravilha. É muito legal. Mas precisa ser o mesmo aparelho? Não, podem ser vários Modelos diferentes. Podem ser vários diferentes. Até de outras marcas, porque existe essa ideia de que a Alexa está sempre nos dispositivos da marca Amazon e não é verdade. A gente tem Alexa em dispositivos de diversas marcas e a Alexa se conecta com dispositivos de diversas marcas, né? As lâmpadas, por exemplo, aqui no Brasil tem lâmpada da Positivo, da Philips. Tem produtos da Multilaser e tem outras marcas, Sony. Então, assim, tem os EcoBuds que eu sou muito fã, mas existem outros fones de ouvido de outras marcas, se você preferir, que também tem Alexa embutido. E tem até, hoje em dia, a gente lançou há pouco tempo Alexa para PCs. Então, você não precisa investir num novo produto. É só baixar o app da Alexa na Windows Store e transforma o PC como se fosse o nosso Echo Show. Né? Porque a ideia é ajudar. A Alexa está ali para ser uma coisa mais simples, exato. E você não tem que entender tanto de tecnologia para usar. Pois então. A Simone está lá para garantir que você tenha uma vida facilitada. Muito obrigada, viu, Simone? Aí tem uma coisa que é tipo, ar-condicionado, nanana. Essa conexão, de uma maneira mais simples, a gente faz com os plugs. Não, tem várias formas e depende do... Ar-condicionado, você tem que ter um ar-condicionado, ou você tem que ter pode ter um controle remoto universal, por exemplo. Que é super barato. A Positivo também tem um kit lá que tem. E você consegue usar o que você já tem. Ou você compra um ar-condicionado que tem essa ligação de fabricação. A mesma coisa o dia que chegarem as geladeiras. Mas já tem robozinho, aquele robô de limpeza? Eu tenho. É só mandar... Pode deixar ele limpando a casa enquanto a gente não está. Pode. E pode programar para saber quando parou, que ele te avisa. Porque eu acho que tem uma coisa também de mercado mais amplo, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem tantos produtos conectáveis, né? Porque tem, sei lá, essa coisa de pré-aquecer forno, agilizar o café. Isso é muito maravilhoso, né? Não, a geladeira, analisar o que tem na geladeira. Tipo, isso é muito perfeito, né? Mas a gente não tem a geladeira aqui, né? A gente tem a Alexa, mas não tem a geladeira. Eu acho que aí é uma questão de evolução e assim como anos atrás era impossível imaginar que um Eco Studio, sei lá, com uma qualidade de áudio e com um Alexa embutido pudesse ser acessível. Não é tão acessível, mas tem o Echo Dot, tem várias gamas de preço. Eu acho que, aos poucos, isso vai ficando mais acessível. Eu vejo mesmo essas lâmpadas são super acessíveis. Já passamos do tempo. A gente passou do tempo. Hoje é um dia que todo mundo tem que se comportar. Mas uma delícia. Tem televisões conectadas e tem um dispositivo da Amazon chamado Fire TV Stick, que é muito bom, que você transforma qualquer... Eu estou fazendo propaganda, gente. Estão me deixando, eu estou fazendo. E aí você leva para viajar e você deixa conectado com as suas contas de Netflix, de Prime Video. E ele tem Alexa também. Então, você consegue usar e pode ser um dos seus dispositivos principais. E usar em TV que não é Smart TV, né? Para televisão que não é Smart TV, perfeito. Eu tenho uma antiga que eu transformei, perfeito.
Marina, muito obrigada. Obrigada a você, Paula. Foi obrigada, demais. Agora, eu vou chamar a maravilhosa Natasha Cortez. Chega mais. Oi, gente. Como vocês estão? Todas apaixonadas pela Sandra de Sá? Sim, né? Não teve como. Anne Williams está por aqui? Anne, eu fiquei muito pensando no seu comentário, que você me disse que ontem descobriu que não podia mais viver sem a Sandra de Sá. 400% concordo. Gente, eu tenho a impressão de que o assunto de agora... Rouca, né? Ai, socorro. Sandra de Sá, o vinho. Eu tenho a impressão de que o assunto que a gente vai tratar agora meio que arremata um pouco de muitos assuntos, vários assuntos que a gente tratou aqui nesses 3 dias de Power Trip Summit. Um pouco sobre pessoas felizes trabalham melhor, talvez. Não faltam estudos que provam que ambientes de trabalho mais acolhedores e diversos traduzem tanto em uma saúde organizacional mais sólida, quanto em resultados. Empresas que adotam a diversidade e prezam pelo bem-estar dos seus funcionários têm, sim, uma probabilidade de alcançar uma performance financeira superior à dos seus pares que não fazem. Além do mais, empresas formadas por colaboradores felizes e saudáveis também ganham em inovação e na retenção de talentos. O tema da nossa próxima mesa é como os grupos de afinidade podem influenciar a cultura das empresas e melhorar a experiência de trabalho. Estão comigo Ana. Ana, sobe aqui. Ana Bavon. Ai, que nervoso. A Ana é advogada, especialista em estratégias de equidade, inclusão e gestão das diversidades nas organizações. É também CEO da consultoria Be For People. Foi TEDx Speaker por 4 vezes. É colunista da Forbes e do Estadão. Conselheira do movimento Elas Lideram da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. E mais uma coisa que não está aqui. Também do Comitê de Programas e Incidências da Plan International. É isso. Obrigada, Ana. Cissa. Daqui. A Cissa Sampaio é formada em Propaganda e Marketing pela ESPM. Trabalha na publicidade há mais de 10 anos e na indústria da tecnologia há 8. Entrou na Meta no time de produto, mas hoje é Strategic Partner Manager para a América Latina. No tempo em que ela está na Meta, ela também vem desenvolvendo trabalhos em grupos de afinidade e colidera, ao lado da Grazi, o Womenet da Meta, Latam, o grupo de mulheres da Meta. Obrigada, Cissa. E Cris. Sobe, Cris. Eu contratei. Eu vou fazer o Pix. Amor, eu faço Pix pra Sandra de Sá, não vou fazer pra essas meninas. Senta que eu te apresento. Pode escolher. Apresenta a Ana e a Cissa, tá excelente pra mim, gente. A Cristina Nalmoves é consultora de criatividade, inovação e comunicação para grandes marcas do Brasil e do mundo. Para Meta. Para Meta, para Ambev, para Havaianas, por exemplo. Obrigada, gente. E me ajudem, também estou com a tal da ressaca. Que todas têm. A gente lança um break aqui, qualquer coisa, porque ontem eu dancei até break. Foi, né? Rolou um envolver, gente. Quem é que... Mafone, que foi pro chão? Foi você. Você e Raquel. Intriga. Sara. Temos imagens. Isso foi pro grupo, né? Imagens. Tá no grupo, tá tudo no grupo.
Vamos trabalhar, gente, vai? Né? Não tá sabe, disperso. Gente, antes da gente falar das tretas, eu quero que vocês me expliquem o que é exatamente um grupo de afinidade. O que ele faz, assim. Cissa, começa por você, já que você está em um grupo, que você colidera um grupo, o que é exatamente um grupo de afinidade? Vou contar, então, para vocês um pouquinho da nossa experiência. Só para contar um contexto, eu acabei de chegar no Brasil, eu estava morando no México faz 5 anos, então parte da minha experiência também é muito com América Latina de fala hispânica. Então, o nosso grupo de afinidade de mulheres na América Latina, ele é super organizado e eu acho que essa é uma das minhas partes favoritas. Porque somos duplas que trabalham por cada um dos países e também temos a organização da América Latina. Cada uma dessas... E aí, quando eu falo dos países ou regiões, eu estou falando de Argentina, Colômbia, México, Brasil e Miami. A gente também tem a operação de Miami, que é dentro da nossa vivência latina. Dentro disso, a gente também tem outras pessoas que lideram a nossa parte de comunicação, a nossa parte de orçamento, também que tudo esteja muito integrado dentro de uma visão macro para esse ano. E para a gente não ficar um grupo de mulheres falando de algum tema, a gente também tem sponsor. Então, a VP de Latam, Maren, ela é a nossa sponsor. A gente tem reuniões com ela, a gente fala com os comitês de diversidade dentro da empresa para a gente poder mobilizar e drivear o que a gente necessita dentro desse contexto. E aí é um contexto super complexo, porque o que é a mulher latina, né? Como que a gente define uma mulher? Não existe. Então, como que a gente pode atender as mulheres argentinas, as mulheres brasileiras, as mulheres colombianas, chilenas, peruanas, mexicanas, as imigrantes dentro dos Estados Unidos, as miamenses, será? Alguém sabe? As mulheres de Miami, que nasceram lá, born and raised. Então, como que a gente atende todas essas mulheres dentro de pilares que ressoam com elas? Nossas missões, a nossa missão dentro do nosso comitê é poder viabilizar que as mulheres façam o que elas querem no tempo delas, porque cada uma tem um objetivo pessoal, profissional. E aí, dentro disso, também a gente tem discussões mais macros. Por exemplo, violência de gênero é uma questão que a gente discute muito. Também carreira, como que as mulheres podem, desde o princípio até o meio, até uma liderança mais sênior, como que elas podem atingir o objetivo delas, de maneira grupal, de maneira também única também. E dentro de tudo isso, a gente também tem, por exemplo, as mulheres que querem maternar, as pessoas que se identificam dentro do espectro de mulher e querem maternar. Como que a gente apoia? Como que a gente identifica todos os processos? Porque não é só a pessoa que engravidou. E o antes, e a informação prévia, e o depois. Como que a gente pode entender todo esse contexto e nutrir de informações e também ações e direitos dentro da empresa para a pessoa poder ser exitosa no que ela está procurando? Eu acho que esse é um pouquinho da visão que a gente tem do nosso comitê. Eu sou completamente apaixonada. Eu comecei aqui com o comitê mexicano e agora estou com o comitê latino. E eu acho que a gente tem tanta coisa para continuar a discussão. Depois eu tenho até, no final, um pedido para todas essas mulheres que estão hoje aqui com a gente e também que estão na live depois. Na live não, no grupo. No YouTube, nas redes, para elas acompanharem, para a gente realmente poder fazer um movimento de ação. Mas, de maneira muito ampla, isso é o nosso comitê, e depois eu te conto um pouquinho mais das atividades que a gente está fazendo. Ana, quando a gente conversou, aquela conversa da semana passada, eu te perguntei desde quando você vê esses grupos, né? Meio que tentando entender quando eles começam a surgir. E você me deu uma percepção interessante. Queria que você contasse, compartilhasse com a gente. O bom é que eu não lembro a percepção que eu te dei, mas a gente vai improvisar outra percepção, porque nós temos muitas. A gente falou muito sobre meio que essa divisão, sabe? De antes e depois. Tá, dos BRDs, networks. Ah, tá, lembrei.
Os grupos de afinidade, da maneira como eles se apresentam hoje, eles são bastante recentes do ponto de vista de representarem um marcador identitário dentro da complexidade organizacional, né? Então, muito a reflexão que a gente estava fazendo é de que forma eles foram se autorregulando e se auto-organizando dentro das organizações. Então, as empresas, elas sempre tiveram o que nós chamamos, né, dos networks, os BRGs, ERGs, que eram esses grupos que forneciam ferramentas para a organização inovar, para poder atender demandas dos colaboradores, empregados, enfim. Isso sempre existiu, sendo utilizado de maneira muito a promover para a organização algum tipo de pensamento de tendência, né? Visão de tendência, enfim, cultura. Os grupos de afinidade, eles nascem, e aí, meninas, se vocês tiverem informações mais precisas, vocês me corrijam se eu estiver errada, eles vêm ali em torno de 2017, 2018, da maneira como eles estão. Então, ali nascem os grupos de afinidade, como grupos LGBTQIA+, grupo de mulheres, grupos de raça e etnia e tudo mais. Esses grupos, eles começam a surgir muito mais como uma necessidade de fornecer um círculo de confiança entre as pessoas que compartilham esses marcadores identitários, ou mais de um, né, para que possamos ali promover algumas discussões do âmbito da constituição do sujeito, do ponto de vista do que você é. Sou uma mulher LGBT, sou uma mulher negra, sou uma mulher, né? E aí esses círculos, eles têm como objetivo muito olhar para a nossa subjetividade do ponto de vista muito mais emocional, né? Como a Cissa falou, ajudar na carreira, enfim. Mas o que eu venho percebendo é que ele continua em transformação. A gente estava tendo essa conversa ontem, né, Cris, de que cada organização ele enxerga um grupo de afinidade de uma maneira diferente, né? Tem uma governança de IND, de diversidade, equidade e inclusão, em algumas organizações, e geralmente esses grupos eles estão debaixo desse guarda-chuva. E eles apresentam, a partir dessa perspectiva, uma possibilidade da organização entender qual que é a demanda daquele grupo específico. Então, ele vem se modificando porque a gente tem uma tendência hoje de interseccionalizar tudo isso. Em vez de separar gênero, raça e etnia, fazer uma forma interseccional desses grupos conversarem e convergirem. Por quê? Porque eu não carrego só um marcador, nenhuma de nós carrega só um marcador identitário. Eles se sobrepõem. E, muitas vezes, a sobreposição desses marcadores, eles dão notícia de uma exclusão que chega antes. Então, por exemplo, ser uma mulher negra chega antes de ser uma mulher. Né? Ser uma mulher negra LGBTQIA+, ser uma mulher negra neurodiversa, a pessoa se autodescrevendo, né? Traz outras complexidades. Então, hoje, os grupos de afinidade, eles estão para a estratégia de diversidade, equidade e inclusão como uma ferramenta de atingir a equidade, tá? Aí é importante marcar isso. Os grupos de afinidade são uma ferramenta para a promoção de equidade, mas não são e não devem ser responsáveis por uma estratégia que vise um resultado específico que impacte no business, que impacte no negócio. Por quê? Em geral, as pessoas que compõem os grupos de afinidade fazem um trabalho voluntário. O caso da... Desculpa. O caso na Meta é voluntário. Exato. Por ser um trabalho voluntário, ele não pode sobrepor aquele trabalho que está na tua estratégia de carreira. Tua meta, tua avaliação de desempenho vai ser feita baseada nisso. Só que a urgência da necessidade de impacto e inclusão, da diversidade, equidade e inclusão, faz com que as pessoas que compõem os grupos de afinidade trabalhem muito mais para a inclusão do que para o próprio objetivo, né, do cargo. E aí a gente tem acúmulo de função, e aí a gente tem a possibilidade de ações trabalhistas muito perigosas e muito importantes, e a gente tem a sobrecarga dessa pessoa que está acumulando várias tarefas. Então, o grupo de afinidade, ele é uma ferramenta, ele é um agente transformacional extremamente importante, mas que precisa ser cuidado com a mesma importância. Né? Foi mais ou menos isso que eu falei para você? Foi exatamente isso. Cris, quando a gente conversou, você me falou sobre equalização corporativa, que os grupos de afinidade poderiam ser uma porta de entrada para uma equalização corporativa nas empresas, e mais, que um exercício muito bem-vindo para esses grupos é extrapolar as barreiras do próprio grupo e pensar nas pessoas que não conseguiram acessar, nos grupos e nas pessoas que não conseguiram acessar o mercado, e pensar em formas de trazer essas pessoas. Queria que você comentasse sobre isso. É que acho que a gente precisa pensar uma coisa super importante sobre essa história dos grupos, que assim, ele é um projeto pessoal ou ele é um projeto coletivo? Se ele é um projeto coletivo, ele não deveria ser sobre mim e sobre só os únicos marcadores aonde eu estou.
Né? Então, assim, eu não preciso ser uma mulher trans, por exemplo, para entender essa dificuldade do acesso. Não deveria. Ou não sou uma mulher negra e não deveria estar. E eu acho que essa mistura, que a gente tem muita dificuldade de fazer e conseguir acessar a dificuldade que a outra pessoa tem para isso. E uma outra coisa que eu acho... Adoro que a pedaço da treta ficou para mim, né? Que eu acho mais treta ainda. Não, e eu acho que tem uma coisa também que é muito importante. Assim, os grupos de afinidade, eles não podem servir para as empresas ficarem bonitas na foto. Não é para isso. Não deveria ser. Então, tem sempre aquele corram para as montanhas o dia de fazer uma foto para aparecer. Aí fala, vamos chamar a Ana tem que estar nessa foto, gente. Eu vou, que eu gosto de tirar foto. Eu sei, porque você é gata, vai lá, faz a foto, está tudo certo. Mas a questão é, não dá para o grupo de afinidade virar um tipo de token das companhias para dizer, a gente é legal. Entendeu? Ou a gente é legal ou a gente não é legal. E está tudo bem, é uma decisão. E aí, a gente que está aqui nessa sala precisa tomar uma decisão que a caneta chegou na nossa mão. Agora que a caneta chegou, o que a gente vai fazer? Porque a gente passou a vida dizendo, a caneta não está na nossa mão, a caneta não está na nossa mão. Ela chegou. Então, ou a gente se organiza, ou a gente vai continuar nessa treta e vai voltar o ano que vem, tendo de novo a mesma pauta. Eu, assim, de verdade, tenho total de zero paciência para essa pauta ainda, porque, cara, a gente ainda está discutindo isso. Então, eu acho que a gente precisa dar uma acelerada nessa história de... Não pode ser só para dentro para eu acelerar a minha carreira. Quem está fora dessa organização, que não conseguiu, inclusive, passar por aquela porta de entrada, precisa ser contemplada nesses grupos. Entendeu? Como é que a gente vai fazer para trazer as pessoas que estão lá fora aqui para dentro? E essa, eu acho, que é a obrigação de quem está aqui nessa sala, de segurar ali com o pé essa porta para mais gente passar. Entendeu? Ou a gente faz isso, ou, de fato, a gente volta ano que vem, vai vir a Sandra de Sá, vou fazer um pix para ela, está tudo certo. Mas... eu acho que a gente precisa acelerar essa discussão de um jeito... e até, desculpa, a última coisa, que é só que, assim, quando a Ana fala isso, de que é um trabalho voluntário, para mim não deveria ser. Eu não tenho que trabalhar de graça para uma companhia desse tamanho. 2, eu fico sempre achando que, assim, grupos de afinidade são o quê? Mulheres, LGBTs, pretos. Sobra o quê fora disso? Homem, branco, heterossexual, cisgênero. Aí os caras seguem aqui na autobahn a 250 por hora com seus bons carros, enquanto a gente está aqui. Putz, a gente precisa falar disso. Os caras estão aqui correndo. Então, assim, como é que a gente corre com isso? E aí, assim, se não é nessa sala que a gente vai resolver isso, não tem outro lugar que eu vejo. Então, acho que é isso para mim. Como a gente corre com isso, Cissa? Eu acho que esse é um ponto super importante. Quando a gente está discutindo dos comitês, aliás, os comitês que a gente tem na meta... não são só o Women, Women, temos o comitê LGBT, temos o comitê de pessoas com deficiência, temos um comitê no México que é Ethnicity, para discutir outras pessoas racializadas, temos o Black Hat aqui no Brasil. E eu acho que um ponto muito importante é que esses comitês não são feitos só das pessoas representantes desse grupo minoritário. A gente também tem muitos aliados, mas aliados não como um adjetivo, aliados como verbo. A gente sempre exercita isso, né? Você tem que exercer a sua aliança. Você não pode ficar falando, eu tenho aqui um cartãozinho de aliado e terminou meu dia por aqui. Não, o que você está fazendo para apoiar esses grupos? Você que não é da causa, você que não necessariamente é permeado por essas questões. Então... esse esforço, tanto no planejamento, desde o lugar onde a pessoa é convidada, né? Porque também a gente sabe que esses grupos precisam ter um núcleo também de confiança, só para estar as pessoas que são envolvidas por essas questões, porque para a gente também ter o nosso espaço criativo, para a gente também ter esse espaço seguro e, a par, somar esses esforços dos aliados. Então, e, a partir disso, às vezes, tem salas, tem espaços que a voz da pessoa, do grupo minoritário, não chegam. Então, esses aliados, essas pessoas, vão ajudar a chegar com essa mensagem. Inclusive, eu acho que isso exerce uma questão muito criativa dentro do negócio como um todo. A gente consegue trazer novas perspectivas se a gente trabalhar em conjunto e, ao final, por exemplo, na questão da mulher, somos metade da população hoje no Brasil, um pouco mais. E a outra metade, o que está fazendo? Né? Como que a gente pode convidar para essa discussão em conjunto? Só citando uma coisa muito bacana... a gente, no ano passado, 2020, quando começou a pandemia,
lá no México, já tinha uma crise muito intensa sobre violência de gênero. Os números de feminicídio são muito altos, diários, são muito pesados, e a gente sente na sociedade. Então, a gente queria trabalhar muito isso. E a gente reuniu toda a empresa na América Latina para discutir soluções desde o nosso ponto, né, da onde a gente está, o que a gente pode fazer nesse sentido. E aí, falando com uma ativista argentina, a Lala, do Instagram Mulheres que não foram tapa, super bacana, se vocês não conhecem, recomendo muito, ela falou, vamos fazer uma campanha, mas não uma campanha voltada para a mulher, porque a mulher está já super informada sobre violência de gênero. Por que a gente não faz uma campanha de homens para homens? Para os homens interromperem esse ciclo de violência, né? Tomarem uma atitude. Porque tem homens que já estão familiarizados com a questão e já estão ativos, mas tem homens que ainda não. E eu falar para um homem, puxa, isso daqui é uma violência, e outro cara chegar e falar, olha, isso daqui não está legal e é uma violência, infelizmente hoje tem outro peso. Então, como que eu posso chamar esse aliado para ele vir com a gente? E eu estou contando tudo isso porque hoje a gente faz o lançamento com o Papo de Homem. Daqui a pouco vai sair, vocês aqui estão sabendo, em primeira. Daqui a pouco vai sair no Instagram deles essa sequência de posts que a gente está discutindo, de homens para homens, como que a gente transforma e interrompe o ciclo de violência dentro do cenário digital, dentro do cenário offline, mas como que a gente pode compor essa questão. Ana, partindo do que a Cris falou, estou pensando aqui, os grupos de afinidade deveriam, então, ter alguma relação com os processos de seleção? Não. 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 Posso falar uma coisa rapidinho sobre aliados? Eu estou me consumindo faz um tempão sobre isso. Eu quero convidar vocês para pensarem uma coisa aqui comigo, né? A figura do aliado. Os equívocos interpretativos que a gente faz com relação a palavras, muitas vezes, eles são muito importantes na forma como a gente executa as nossas estratégias de promoção de inclusão. A gente se alia a algo que a gente acredita, certo? A gente se alia a algo. Mas não passa por mim. Né? Eu estou me aliando a uma luta que não é minha, a dor não é minha. Quando a gente está falando de questão de gênero, questão de raça e etnia, quando a gente está falando de qualquer questão que tem estruturalmente uma desigualdade fundante, a responsabilidade ela é compartilhada entre a gente. A responsabilidade ela é compartilhada entre a gente na medida em que, se existe uma desigualdade e eu não me implico na minha responsabilização sobre a estrutura dela, eu compartilho dos privilégios e das vantagens sociais que essa desigualdade me proporciona. Então, eu acho que a gente pode repensar a figura do aliado na medida em que somos todos corresponsáveis pela questão problemática que existe quando a gente fala de estrutura racista, estrutura sexista, estrutura misógina que a gente tem na nossa sociedade como um todo. Então, era só isso que eu queria falar com relação ao aliado. Agora, falando com relação aos grupos de afinidade, se eles devem participar dos processos seletivos. Eles participam do processo seletivo, ainda que não intencionalmente. Porque se uma organização ela tem um grupo de afinidade, ela dá publicidade disso, ela explica o que aquele grupo de afinidade faz, como ele faz, as pessoas que estão fora da organização, elas têm a possibilidade de entender que ali ela vai encontrar, de alguma forma, um círculo de confiança onde ela pode contar e dar notícia também de uma cultura que está olhando para o senso de pertencimento, de uma cultura que está olhando para o senso para a segurança psicológica. Então, o grupo de afinidade ele não precisa participar do processo de seleção, porque isso é uma responsabilidade específica de uma área que precisa estar olhando para isso de forma estratégica, né? E a gente também precisa ampliar um pouco a nossa perspectiva e pensar que, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente não está falando de atração de talentos, a gente está falando de cultura organizacional, porque tudo isso se atravessa, né? É uma agenda transversal que conecta pessoas, que conecta negócios, que conecta riscos. Então, os grupos de afinidade, eles precisam ser enxergados na medida em que eles têm, né? Eles têm uma importância muito grande e fundante para nós, quando compartilhamos dores, quando compartilhamos necessidades. Mas, quando a gente olha de cima, né? Quando a gente faz um zoom out, olha de estratégia para cima, o grupo de afinidade não é um pontinho, né? Então, quando a gente coloca muita expectativa em cima dele para atingir resultado, é aquilo que a gente está falando. Você está operando ali com uma galera que está ali voluntariamente porque não tem outra opção, e você está deixando na mão dela a resolução de um problema que a gente mesmo que criou. Então, assim, vocês criem os grupos, vocês se autorregulem, vocês resolvam os problemas de vocês, e eu vou continuar aqui olhando para quanto é que o meu papelzinho na bolsa está subindo lá. Essa é a minha preocupação com o ESG. Então, é muito daí, Nath. Ao mesmo tempo, Cris, que a gente está falando de uma estrutura... Grupos de afinidade não existem em todas as empresas. Não sei,
Posso fazer um teste aqui? Temos empresárias, executivas. Levanta a mão quem participa ou tem grupo de afinidade dentro da empresa em que está. Bom, né? Eu estava achando que podia ser menos. 1/3 da sala? Mais? Metade não. Deu? 1/4, acho que 1/4. Sim, a gente está falando, a gente está discutindo um pouquinho de bolha também, né? Queria que você me contasse sobre as empresas que não têm, assim, elas devem ter para ontem. Grupos de afinidade hoje em dia se fazem fundamental numa estrutura que, como você disse, precisa ter uma equalização organizacional. Eu acho que sim, para ontem, até porque isso é um jeito de atrair talento hoje. As pessoas não vão para uma empresa que você fala, cara, se eu não tenho direitos nessa empresa, o que eu vou fazer lá? Né? Eu acho que é bem simples, assim, essa conta é muito simples. Então, sim, quem não tem, tem que ter. E quem não tem e começa a ter, já parte de outro lugar, de grupos diferentes, de empresas que partiram, por exemplo, quando a Meta começou, quando a Ambev começou, enfim, os grupos operavam em outro lugar. Então, assim, a gente outro lugar? Que a gente tem Fala dessa evolução. Porque eu acho que a gente tem que também aprender com os grupos que já começaram. E acho que isso é uma coisa que tem que ser dividida entre as empresas, assim como os benchmarks, as boas práticas. Isso deveria, onde a gente errou, principalmente, as empresas têm muita dificuldade de dizer onde a gente errou com os grupos, né? Assim, todo mundo gosta de contar os louros, mas é legal falar sobre onde se errou nos grupos de afinidade, porque a gente errou muito, e muitas vezes com esses grupos, no sentido de usou para fazer a foto, usou inclusive para processo seletivo. E quando eu falo do processo seletivo, é muito óbvio, quando você tem uma mulher, você contrata uma mulher negra, imediatamente você percebe, quando você abre vagas, que começam a chegar várias mulheres negras. Porque aquela única mulher negra que fala assim, tem uma vaga aqui, espera aí, eu vou trazer outra, eu vou trazer outra, eu vou trazer outra. E isso vira um trabalho, mais um trabalho voluntário, de dizer, cara, é a nossa geração que tem que resolver esse problema. Então, vamos correr. Então, nesse sentido, acho que todo mundo deveria ter e acelerar esse processo, porque é sobre grana no fim do dia. É uma empresa que assim vai trazer os melhores talentos, vai faturar mais, porque vai resolver problemas com novas ideias. Então, assim, é uma frase que a gente estava falando ontem, eu falei isso para a Ana, eu falei, cara, para mim, muitas vezes, a gente fica tentando ter a discussão civilizatória com as pessoas e não chega em lugar nenhum. Então, muitas vezes eu falo, a razão pela qual você vai fazer não me importa. Me importa que você faça. Porque, senão, eu fico tentando te convencer. Ficar tentando convencer um cara que está lá, ganhando muita grana, que a vida dele está ótima. De tipo, lá vem aquela gente. E vira aquela gente. Então, acho que é legal a gente conseguir que essas pessoas entendam o valor disso no fim do dia. Então, se vai chamar ISG, se vai chamar governação... Gente, dá um nome que quiser, cada estação é que nem em moda. Cada estação tem um nome, isso. E, assim, com todo respeito, mas a gente já está aqui há mais de meia hora, a gente já sabe que os nomes vão trocando. E aí, agora o SG, daí o Elon Musk diz que a agenda do SG está toda cagada, e puta, daí não é mais SG, aí não sei o quê. Bom, enfim. A gente já sabe o que acontece. Então, assim, vamos resolver. Então, deste jeito, as empresas precisam ter. Porque, senão, eu quero trabalhar na Meta, eu não quero trabalhar no Zezinho Pipoqueiro que não tem isso, entendeu? E eu acho que é importante que as pessoas entendam isso. Outro dia eu falei com um menino de 19 anos que me falou assim, mas você sabe como é a política de parentalidade dessa empresa? Aí eu falei, e tinham outras pessoas que estavam na mesma sala. E aí um dos caras virou para ele e falou assim, mas... Cara, você quer ter filho? Ele falou, não, eu quero ser sócio. E eu quero ser sócio de uma empresa que seja legal e que eu possa ter filho, que eu não tenha um filho na sexta-feira e tenha que voltar a trabalhar na quarta-feira. 19 anos. Eu falei, chubaba, é isso. Chubaba, você vai tomar... E vai acontecer cada vez mais. Cris, tem pauta proibida para grupo de afinidade? Ou deveria ter? Nossa, não sei. Pergunta para a Ana. Eu acho, assim, não tem pauta proibida para grupo de afinidade, mas eu acho que vai muito conectado com até onde eu posso ir.
como grupo de afinidade, dependendo da demanda que você vai fazer, sabe? Eu penso que, por mais que muitas organizações coloquem no grupo de afinidade muita expectativa e tudo mais, existe um limitador, ainda que velado. Né? Você pode vir até aqui, daqui para cá você não pode vir. Ou você pode até pleitear algumas coisas, mas quem está com a caneta é que vai decidir. Então, pera lá. Esse grupo de afinidade ele tem poder estratégico ou não tem? Né? Então, você coloca em vulnerabilidade até o comitê executivo, que, de fato, é o responsável pela agenda de diversidade, equidade e inclusão, não é o RH, não é só o compliance, é uma agenda, de novo, transversal. Então, não existe uma pauta proibida para os grupos de afinidade, mas existem palavras e agendas que não podem ser ditas pelos grupos de afinidade, né, da forma como a gente tem discutido. E eu acho muito... Que palavras? Feminismo é uma coisa que você não pode discutir muito no ambiente organizacional, dependendo de para quem você está falando. Né? Se você leva... vamos falar sobre feminismo. Você vai falar para feministas. E o que a gente precisa hoje nas organizações é falar para quem ainda não entendeu. Então, um grupo de afinidade que quer trazer dentro da indústria, dentro do setor agro, onde eu estou muito fortemente... Aliás, tem cliente minha aqui, Malu Schneider, Bayer, maravilhosa. Né? Ali a gente tem um projeto de inclusão incrível, trabalhando de forma interseccional, a gente já chegou lá. Então, quando a gente vai falar nesses setores, a gente precisa entender que, muitas vezes, a gente precisa usar o vocabulário do freguês, né, gente? Então, assim, coisa simples de negociação, raporte. Né? Você não vai chegar lá falando, não, vou falar sobre feminismo interseccional e a solidão da mulher negra. Oi? Você está sozinha? Senta aqui, vamos conversar. Né? Não é sobre isso. Então, assim, a gente precisa entender, não existem palavras proibidas, mas existe estratégia também para você entregar e trazer para perto de você as pessoas que você precisa. Né? Então, por aí, foi? Qual de vocês duas falou para mim que, por exemplo, acho que foi a Ana, que não dá para discutir, por exemplo, benefício, não dá para discutir aumento de salário. Foi você? Acho que fui eu que falei disso. Fui eu que falei disso. Não, e eu quero só... E acho que, de novo, daí é uma missão para essa sala. O feminismo precisa vir para a conversa. Não dá para a gente falar, porque a gente... E fica essa discussão, as mulheres se masculinizaram. Defina masculinizar também. Então, assim, o que é feminismo? Aí a gente... Então... Eu acho que, quando a gente fala a gente é feminista 24 horas. Então, assim, eu não deixo de ser feminina. Então, assim, a gente fica, vamos discutir o feminino nas organizações. O que é feminino? É construção social, assim como o masculino. Vamos falar de outra coisa já também. Ó, tempo vermelho para a gente esgotado. É isso. Então, no fim do dia, eu acho que discutir sobre benefício é uma área. Essa diversidade disso que a gente está falando deveria ser cultura. Não deveria ter uma área específica que eu digo assim, aqui vem o pessoal que vai falar disso. Não, todo mundo devia estar falando disso, assim como todo mundo devia falar sobre inovação, assim como todo mundo devia falar sobre criatividade. E isso deveria estar em todas as áreas da companhia. Eu não deveria ter um momento de parar e falar sobre isso. O tempo inteiro eu estou produzindo e estou pensando. Esse é o meu drive de pensamento. Eu não consigo mais pensar um projeto hoje que seja... eu acabei de ver uma foto da Unicef. Aí tem um monte de gente muito bem intencionada discutindo o futuro da educação. 50 pessoas brancas numa sala discutindo o futuro da educação no Brasil. Desculpa, não dá mais essa foto. Entendeu? Não pode. Então, eu não consigo mais pensar em nenhum projeto que não tenha mais gente nessa sala. Então, assim, a gente tem que ter vergonha de estar numa sala que só tem gente parecida com a gente. Eu não tenho interesse em mais 10 Cristinas. Deus que me defenda de 10 Cristinas. Então, assim, não tem esse interesse. Por mais que eu seja sapatão, por mais que seja gorda, não é isso, seja mulher, não é sobre isso. Acho que o interessante é eu discutir com gente que não tem nada a ver comigo, não sendo bolsonarista raiz, tá? Desculpa. Então, assim, o resto vale, diria a Sandra. Cissa, a pergunta que eu vou fazer agora para você, eu quero que todas respondam. Qual é a importância desses grupos para a gente trazer mais mulheres para o mercado de trabalho? Pensando isso. E para a carreira dessas mulheres, para a gente fazer com que as mulheres cheguem às posições de liderança nas empresas. Total, e eu vou só recuperar um pontinho sobre pautas que são proibidas
Eu acredito que os grupos, pelo menos desde a minha vivência, os nossos grupos são para derrubar pautas que não deveriam ser permitidas, porque a gente quer falar sobre tudo. A gente quer falar sobre benefícios, a gente quer falar sobre equiparação salarial, tanto dentro quanto na indústria, dentro da empresa quanto na indústria, porque esse ponto é super válido. E a gente traz essas pautas, e eu concordo que é super importante ter várias vozes, várias figuras discutindo os temas. Por exemplo, outro projeto que está saindo essa semana se chama RAP, que é Realidade Aumentada na Pele. Então, a gente tem hoje um cenário super forte do metaverso chegando, muitas marcas querendo somar e querendo participar, e realidade aumentada é uma ponte para isso. Só que a gente tem uma quantidade de filtros que são feitas desde a perspectiva de pessoas brancas, que desconfiguram os traços de pessoas negras, de pessoas indígenas. Então, esse projeto eu acho ele super interessante, eu acho ele super poderoso, porque ele propõe trazer novas pessoas para que se formem como criadores, pessoas negras, para que se formem como criadores e criadoras de filtros, para a gente trazer outras perspectivas e revolucionar a indústria. Eu acho que aí é quando o grupo se encontra com o negócio e uma maneira muito criativa de trazer soluções para a nossa sociedade. E eu acho que esse ponto é super importante. E aí, finalizando, que eu também estou vendo aí o tempo esgotado, eu vou deixar um convite para todas as mulheres que a gente está aqui nessa sala e também para as que vão ver a gente depois, se vocês já têm grupos de afinidade, contactem, então, comigo, contactem com outras mulheres da indústria, vamos fazer uma coligação juntas, vamos discutir as melhores práticas que vocês estão vivendo, que a gente está vivendo, e eu acho que isso pode ser super poderoso. E uma outra recomendação, falando sobre carreira, é super importante a gente apoiar umas às outras. Então, um exercício que uma das diretoras de agência, a Laura Chiavone, compartilhou, da Meta, compartilhou comigo esses dias foi, olha que importante, se você pegar 5 minutos da tua semana, pensar mulheres com quem você trabalhou e deixar uma resenha no LinkedIn. Por que a gente não faz isso? A diferença que vai fazer na minha vida, na tua, na dela, é impressionante. Então, se vocês tiverem um minutinho e quiserem deixar algum comentário para alguma mulher que vocês trabalharam e se orgulham, eu acho que é super válido. Ana, você e Cris respondem, daí a gente por favor. Fica me colocando toda vez. Por favor. Vai. Você sabe que você fez a pergunta e eu estava lembrando de uma pesquisa que, gente, eu não vou lembrar, mas eu me comprometo a buscar e compartilhar no grupo e depois com vocês. Vocês sabem que nós fazemos networking diferente dos homens, né? Muito diferente. Então, quando a gente fala de grupos de afinidade, da importância deles para a atração de talento, a gente está falando sobre informação privilegiada, basicamente. Quando nós fazemos networking, a gente pode pensar na nossa estadia aqui maravilhosa, onde nós podemos compartilhar várias coisas, a gente dá informação privilegiada uma para outra. A gente dá informação privilegiada sobre a cultura da organização. Eu estou pensando em aplicar para uma posição de alta liderança na Meta. E aí eu vou encontrar com alguma colega que trabalha na Meta. E ela vai me dizer, Ana, não, de fato, a cultura ela é bacana, ela é amigável, ela não vai te expulsar, porque tem isso. Você pode ter um hub de gênero lá, a cultura é tóxica, a mulher high performance entra e sai. Não fica, né? Conversei com a Sara sobre isso hoje, pessoas que não ficam em culturas tóxicas. Então, nesse networking feminino, por termos informações privilegiadas do tipo de licença parental, se não tem, está sendo discutida, né? Políticas relacionadas à questão de gênero especificamente, e quando eu estou falando da questão de gênero especificamente, estou incluindo todas as mulheres, cis, trans, tá? Porque é sobre isso que a gente precisa saber. A gente precisa saber o quão a nossa segurança psicológica vai estar garantida dentro daquele lugar. Então, a nossa pergunta sempre é sobre, é possível gerenciar um senso de pertencimento nesse lugar? Então, os grupos de afinidade eles são muito legais, Nath, nesse sentido. Porque ali, nesse círculo de confiança, a gente consegue compartilhar essas dores, a gente consegue mitigar algumas questões muito violentas que o próprio organizacional impinge sobre nós, né? Dependendo da constituição que a gente tem, dependendo do lugar, da posição onde a gente está, a questão da masculinização, tanta coisa. E eles são importantes por conta disso, por conta da possibilidade de a gente trocar honestamente o que está acontecendo ali dentro, né? E trazer mais mulheres, muitas vezes, não porque a gente acenou a mão e falou, vem para cá, mas porque eu tenho uma colega que está me vendo ali dentro daquela organização, vê a possibilidade, é uma mulher alta performance e vai. Lembrando que, né, uma coisa que a gente falou que você gostou e que eu lembrei agora, a gente está falando de um período, gente, de great resignation. As pessoas alta performance que podem escolher, elas não estão ficando nas organizações. Elas não estão ficando porque elas simplesmente preferem não trabalhar. E isso não aconteceu out of nowhere, isso não aconteceu ontem, nem nos 30 minutos que a gente está conversando. Foi uma convergência de fatores que nos trouxe até aqui, como sociedade, evolução tecnológica,
tomada de consciência de si, tomada de consciência do outro, tomada de consciência social, que a gente vai tendo todos os dias. Então, tudo isso é importante, tudo isso traz a possibilidade de a gente olhar ao entorno e falar assim, quero ou não quero estar nessa organização. Então, os hubs de afinidade, eles são importantes nesse sentido, e mais que isso, entender qual que é o papel deles na estratégia, da publicidade do que eles fazem, como eles fazem, para dentro e para fora da organização, porque mais do que um hunting importante ou um recrutamento de seleção invisível, tecnológico, funciona esse networking que a gente faz aqui. Né, para trazer as melhores pessoas. Então, é isso que eu acho. E a pesquisa, me lembrem que eu forneço, a gente compartilha. Precisamos... sim. Qual que era a pergunta? Eu me distraí. Para levantar as mulheres. Mas você vai ter que responder no grupo, Cris. Obrigada, gente. Que alegria. Obrigada, gente. Beca, corre aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Temos voo. Estou preocupada com a hora do voo. Né? Metaverso. O que significa? O que é? Como funciona? O que pode transformar no que diz respeito às mulheres e outras maiorias minorizadas? As perguntas são muitas. A sensação de que o futuro chegou. Depois de anos falando sobre o tema, as empresas começam a colocar em prática essa tecnologia que nos leva para um universo novo. Um tipo de mundo virtual que pede adaptação às práticas que mal viraram realidade. Para adiantar um pouco o assunto, eu vou pedir para a minha besta aqui, Alexa, o que é metaverso? Metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. Maravilha. E para discutir mais profundamente esse assunto, eu chamo aqui Daniela Cachiche, responsável pela unidade de negócios Future Beverage Beyond Beer na Ambev. Bem-vinda, Dani. Ontem eu estava dançando, agora estou mancando. E Gabriela Comazeto. Gabriela é Head de Global Business Solution do TikTok para o Brasil. Gabi, bem-vinda. Eu queria bem-vindas. Eu queria começar essa mesa com a Gabriela, que trabalha na área de tecnologia, nos contando exatamente o que é o metaverso. Bom dia a todas, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Laura, que não está aqui, também agradeço muito. Super oportunidade de estar com mulheres tão inspiradoras, trocando durante esses 3 dias, então muito obrigada. Acho que a Alexa falou um pouquinho, mas o que é o metaverso? A gente está falando aí desse mundo virtual, desse universo virtual, onde as pessoas vão se relacionar através dos avatares, né? E aí isso vai acontecer através de diversas tecnologias. Então, estamos falando aí de realidades virtuais, realidades aumentadas, criptos, enfim. O mundo aí está só começando, a gente está bem no comecinho dessa jornada. Acho que estamos todos aprendendo o potencial e o tamanho disso tudo. Mas, de fato, a gente vai poder, nesse universo virtual, fazer tudo. Desde aprender, interagir com as pessoas, trabalhar, se entreter. Então, assim, é um universo, estamos no começo dessa jornada, tem muito ainda para a gente aprender, acho que as empresas todas estão fazendo essa reflexão, mas ele vai trazer para a gente diversas possibilidades. Óbvio que, para ele acontecer, a gente tem aí um caminho de 5G muito importante, porque a gente precisa de velocidade, né? A gente precisa aí de baixa latência, então a gente precisa de uma internet ultra rápida para que isso aconteça, e a gente precisa que as plataformas estejam abertas e que a gente possa navegar de uma plataforma para outra. Para o TikTok, isso traz aí uma oportunidade da nossa comunidade interagir entre eles de uma nova maneira, e para os criadores de conteúdo também uma super oportunidade. Dani, quer completar? Quero, mas antes eu queria fazer um comentário sobre ontem, que eu achei muito importante vocês falarem da menopausa. Eu tive menopausa precoce e é uma jornada muito solitária,
porque ninguém quer falar sobre isso. Então, eu queria dizer que, assim, muito, muito importante vocês terem trazido esse tema para cá. Eu acho que, cada vez mais, a gente tem que trazer esses assuntos que são difíceis, mas que uma, falando com a outra, vai potencializando a outra. Então, é só uma claquete antes, mas é porque eu achei muito importante para a gente não invisibilizar tantos temas que a gente sabe que acabam não sendo falados, mas vamos falar de metaverso. Eu acho que hoje é difícil a gente, na verdade, definir, porque é uma jornada e é um processo. A gente vem pilotando muita coisa, a gente está aprendendo. Eu acho que não existe uma definição do que ela é estática, porque eu acho que a gente vai começar a ver todas as possibilidades. E eu vou dar um exemplo aqui, que foi esse ano a gente fez, através do metaverso, o processo de contratação de estagiários. E aí isso é uma coisa que a gente nem teria, na verdade, pensado. A gente pensaria muito mais em experiência, enfim, em marcas se relacionando, mas, de repente, a gente conseguiu, através desse processo, primeiro que as pessoas entravam nesse mundo e criavam os seus avatares. São 20 milhões de possibilidades de caracterizações dos avatares, com cor de pele, com cabelo. Então, eu acho que tem uma coisa de você poder ser quem você é. E essas pessoas que estavam no processo, elas podiam conversar com NPCs, que são personagens não jogáveis, que eram pessoas da Ambev, onde elas podiam tirar dúvidas sobre a companhia. Então, eu acho que esse processo ele nos possibilita, inclusive, a melhorar as relações humanas. E pode parecer muito louco isso que eu estou falando, mas eu sempre vejo a tecnologia como uma alavanca de potencializar as relações humanas, as relações de consumo, as relações comerciais. Então, eu acho que isso é algo que a gente vai aprender. Eu acho difícil estar numa cadeira e falar, não, eu vou te dizer a definição, porque é uma grande jornada. Estamos só começando, né? Você falou da contratação de estagiários. Eu pensei aqui, será que para jovens é mais fácil entrar nesse universo? Olha, eu vou falar pelo meu filho, que tem 10 anos e que pede de presente um avatar, assim, né? Eu nunca pedi algo tecnológico de presente, assim, eu sempre pedia coisas físicas. Então, eu acho que sim, eu acho que tem uma predisposição muito maior do entendimento de não dividir o mundo digital e analógico, né? Mas eu acho, ao mesmo tempo, que, durante a pandemia, a gente teve uma aceleração digital para todas as idades, que a gente não pode desconsiderar. Então, quando a gente pensa no que foi a adoção da tecnologia lá atrás, quando ainda nem existia a internet, não existiam essas relações, você precisava do hardware, né? Você precisava de algo físico para te possibilitar, e você precisava dessa inserção. Hoje em dia, a gente vive num mundo digital já. Então, eu acho que é uma aceleração muito mais... As barreiras são muito menores. Então, eu acho que sim, é mais fácil para os mais jovens, mas eu não subestimo uma audiência mais sênior. Posso complementar? Concordo, Dani, muito. Eu tenho 4 em casa e eu vejo de todas as idades. Eles são nativos digitais, então, para eles, interagir em qualquer ambiente é muito mais fácil. A minha caçula tem 10 anos e ela joga Roblox, Minecraft, Toca Life World, enfim. É um mundo de realidade que já existe na vida dela desde que ela tem 6, 7 anos. Então, é muito natural. E aí, sim, ela consome dentro dos jogos. Ela monta o avatar dela, ela quer construir a casa dela, ela quer construir a casa dela com tudo que é possível dentro da casa dela, com os acessórios. Então, é um mundo muito comum, muito fácil para eles, mas, como a Dani falou, a gente fala muito, né? Por que agora está se falando tanto de metaverso? Eu ia perguntar desse timing, né? E acho que justamente a Dani já adiantou aqui essa resposta, que foi a pandemia acelerou todos os processos digitais. Certamente. Eu acho que, assim, só a tecnologia não faz a transformação. Quando a gente tem a tecnologia e o comportamento, aí a transformação acontece. E foi o que aconteceu na pandemia, né? A gente foi obrigado a aprender
quem não estava nesse universo foi obrigado a aprender e a transformação está acontecendo. Se a gente olha o e-commerce, né, essa é uma realidade. O quanto o mercado brasileiro, a Dani até pode falar mais, mas o quanto o mercado brasileiro evoluiu no e-commerce, quantos novos compradores online a gente teve nesses 2 anos, provocados por essa transformação que ela teve que acontecer. A gente se viu aí em março de 2020, fechados dentro de casa, tendo que aprender a fazer tudo, consumir, né, comprar, se entreter, falar com as pessoas, construir a conexão. Então, essa transformação fez com que o metaverso acelerasse, com que as conversas virassem um início de uma realidade aí para todos nós. Que tipo de adaptação vocês tiveram? Porque as 2 empresas cresceram muito durante a pandemia. Que tipo de adaptação vocês tiveram que fazer ou fizeram para acelerar esse mercado? Olha, eu acho que no nosso caso, a gente tem uma plataforma, que é a nossa plataforma de D2C, que é o Zé Delivery, que eu não sei se todo mundo sabe, mas é o maior e-commerce de bebidas alcoólicas do mundo. Eu sou... Aliás, gente, entrem no Zé. Zé é maravilhoso. Eu acho que o fato da gente ter uma plataforma nos ajudou muito, né? A gente viu isso acontecendo. Empresas que já tinham apostado na tecnologia para essas transações comerciais e para essas relações de experiência, acabaram, na pandemia, tendo uma plataforma que ajudou muito no crescimento, né? A gente viu que empresas que estavam um pouco mais lá atrás não conseguiram capturar esse crescimento, não conseguiram capturar esse crescimento. O que, para mim, é muito claro hoje, e a gente está passando por esse momento na Ambev, a gente deixa de ser uma grande cervejaria para virar uma grande plataforma. E quando a gente vai com essa lógica de plataforma, a gente tem o BIS, que é a nossa plataforma de tecnologia com o varejo. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de varejos digitalizados no Brasil, pontos de venda digitalizados no Brasil através dessa ferramenta. Eu tenho a plataforma de TC, que é o Zé. Então, conforme a gente foi injetando tecnologia e transformando para esse pensamento de plataforma, mais a gente conseguiu ser relevante para os consumidores e para os clientes, e para as pessoas no fim do dia. Então, eu acho que o que trouxe o crescimento foi estar muito conectado com o que estava acontecendo com as pessoas. Então, o que estava mudando em consumo, o que estava mudando nas relações comerciais, o que estava acontecendo com os pontos de venda sendo fechados e como a gente poderia ajudá-lo. Então, o Zé, muitos bares, eles viraram dark stores do Zé Delivery. Então, quando você tem a plataforma, você pode automaticamente ir ajustando de acordo com a dificuldade que você vem encontrando. A minha divisão é uma divisão que foi criada no meio da pandemia. Ela foi criada pensando na mudança que teve de consumo de vinho, na mudança que teve em consumo de bebidas mistas, que é a categoria que mais cresce no mundo em volume, olhando e falando, bom, se o nosso grande propósito é ter um futuro com mais razões para brindar com as pessoas, a gente tem que oferecer aqui um portfólio de muitas opções para as pessoas brindarem com a gente. Isso, no fim do dia, é entender o que está acontecendo com o consumo e como a gente pode setar a companhia para essa plataforma. Então, eu acho que essa é uma resposta de agilidade e de muito entendimento de consumidor. Eu acho que as empresas que têm esse olhar, a gente fala muito de consumer centricity, o consumidor no centro, mas o que, de fato, como indústria, você está fazendo para atender aquela necessidade? No nosso caso, a gente fez muito investimento na nossa plataforma B2B, na D2C, e a gente criou essa unidade de negócio. Foi uma reinvenção muito rápida, né? E no TikTok, Gabi? No TikTok, a pandemia foi um grande acelerador do TikTok, né? O TikTok é uma plataforma de entretenimento. Muita gente fala rede social, mas a gente, de fato, é uma plataforma de entretenimento. As pessoas estão ali para consumir conteúdo dos mais diversos possíveis, de esporte a música, dança, moda, economia, educação. E aí as pessoas tiveram que, na pandemia, buscar uma forma de se entreter, né? De novo, presos em casa, com pouquíssima oportunidade de se entreter fora
do nosso ambiente, e aí o TikTok entrou como uma plataforma muito relevante para a comunidade, para trazer esse entretenimento de uma maneira leve, de uma maneira divertida, falando com todas as gerações. Então, acho que esse é um grande diferencial. Por ser uma plataforma de entretenimento, as gerações coexistem, então a gente tem todas as idades dentro da plataforma consumindo esse entretenimento, e para o mercado, para as empresas, virou um novo canal de comunicação. Então, a gente tem desde pequenas, médias e grandes empresas, né, como a Ambev, dentro da plataforma, se comunicando com toda essa comunidade. Uma coisa legal é que no TikTok não importa quantos seguidores uma empresa tenha, e sim a mensagem que ela quer contar. Então, para uma empresa que tem 100, 500 seguidores, uma pequena empresa, isso não vai ser um diferencial na hora que ela trouxer a comunicação para a plataforma. Então, se aquela comunicação for relevante, se ela de fato falar com a comunidade na linguagem correta, ela tem uma chance de amplificar a mensagem. Vou até contar um caso meu, mais para trazer esse conceito. Eu não sou uma criadora de conteúdo, não tenho nem tempo, mas faço o filme da família, né? Com 4 em casa, sempre tem tempo ali para falar da família, e mais 2 cachorros. E aí eu estava há um mês atrás no escritório, fazendo um bate-papo com a Samsung e com criadores da Samsung. E aí, a hora que eu vi os criadores, né, eu falei, meu Deus, minhas filhas amam os criadores. Mandei uma mensagem, vocês não acreditam, coisa de mãe, né? Estou aqui com todos esses criadores. Mãe, a gente quer ir. Eu falei, não dá, estou trabalhando. Mas, no final do dia, elas foram me buscar. E aí eu fiz um vídeo da minha filha fazendo um TikTok com 2 criadores. Eu filmando, não era um TikTok, era eu. Chegamos em casa, fomos dormir. Coloquei as crianças para dormir. Antes de eu ir dormir, eu postei o vídeo. Eu tinha 500 seguidores. Bastidores de um TikTok. Acordei no dia seguinte, sempre abro para ver os ads, né, do dia, e, obviamente, para consumir. E aí eu vejo um monte de notificação. Meu vídeo tinha 1 milhão de views. E eu tinha 500 seguidores. Bom, resumo da história, me sigam para ver meu vídeo. Mas eu tenho agora 8,3 milhões de views no meu vídeo e mais de 55 mil seguidores. Então, esse é o potencial da plataforma para todo mundo, desde um criador, um usuário comum, a uma pequena, média ou grande empresa. Não, e a combinação perfeita aqui, né? Chama um Zé Delivery e faz um TikTok. Né? Exatamente, gente. Eu não sei como a gente não fez essa dancinha ontem, Cris. A gente fez no banheiro, tem um vídeo aí. Ai, mas eu queria ter participado, gente. Mas deixa eu só falar uma coisa com relação a isso. Assim, normalmente o Brasil não é um país de early adopters, mas ele é um país de fast followers. Então, não vai nascer aqui, mas na hora que pegar no Brasil, pela escala que a gente tem, ele é muito rápido. Né? Ele é muito escalonável. Que é isso, quando a gente fala do Zé ser o maior do mundo, é pela escala que a gente consegue ter também no Brasil. E essa eu não sei se todo mundo sabe, mas existe o Zé Delivery está no Brasil inteiro? Ele está no Brasil inteiro. Tem um dado que vão ter 1 bilhão de criptos esse ano, espalhados pelo mundo. Então, assim, tem uma questão da velocidade que a tecnologia dá, do ponto de vista de escala também, que eu acho que é muito importante a gente pensar quando a gente está traçando as estratégias, enfim, de consumo, no meu caso. Dani, você começou falando da contratação que você fez via metaverso, né? Eu queria saber... no que diz respeito à inclusão, né, de mulheres e de maiorias minorizadas, o metaverso pode ajudar? O que você me diz? Olha, eu vou te contar uma iniciativa que a gente tem na Ambev que chama Start Tech, que é capacitação para pessoas que não necessariamente têm nenhum tipo de aptidão em tecnologia. E nos últimos grupos, a gente abriu exclusivamente para mulheres, cis, trans e pessoas pretas. O que tem de legal nisso? São 3 meses que a gente capacita as pessoas em tecnologia, em programação, em testes de software, e quando termina, depois desses 3 meses, elas são contratadas. Porque eu acho que esse também é um ponto importante da gente falar, que você capacita, mas essas pessoas vão ter emprego depois, né? Então, eu acho que o metaverso ou a tecnologia que ajuda a gente a pilotar iniciativas de metaverso, elas
precisam ter uma maior representatividade de pessoas por trás. Não dá para a gente ter sempre o mesmo perfil. O que eu acho que a Ambev Tech vem fazendo muito bem é justamente essas ações intencionais, que eu vou abrir um grupo só para mulheres, cis e trans e pessoas pretas. Eu acho que a gente tem que, a Cris falou isso aqui, né? A caneta está nesse lado aqui. Então, tá bom. Então, e o que a gente está fazendo com essa caneta? Então, eu acho que sim, eu acho que ela pode trazer uma representatividade muito maior. Se a gente capacitar, dar o nível de capacitação que é preciso para que todos estejam exatamente no mesmo lugar. Posso complementar? Por favor. Concordo, Dani. Eu acho que a gente vai ter que dar o acesso, né, dar a plataforma. Esse é um grande desafio. A gente estava falando de bolha aqui. Estamos numa bolha. O metaverso, para ele acontecer, né, dizem, de novo, estamos começando, não dá nem para prever ainda como isso vai ser a evolução, mas ele precisa do 5G. E aí, quando a gente fala do 5G, essa é uma tecnologia que não vai estar disponível para todos, pelo menos não no curto e médio prazo. Então, aí ele traz um desafio grande. O nosso papel como empresa é como a gente coloca na mão de toda essa comunidade as plataformas para que eles possam, sim, fazer parte desse ecossistema, desse novo universo. Não tem diversidade também, né? Sim. Exatamente. Então, assim, dentro do TikTok, a gente tem feito vários programas de capacitação, assim como a Dani falou. Então, a gente fez uma parceria com a Fundação Setúbal, dentro do programa Elas Periféricas, também para ir mentorar, dar incentivo financeiro para 60 empreendedoras, donas de organizações, mulheres negras da periferia. A gente também tem uma parceria com o Diverse SSA, também para capacitar empreendedoras do Norte e Nordeste. A gente fechou parcerias com instituições para capacitar a gente dentro da empresa. A gente hoje é uma comunidade super diversa. A gente fala com todo mundo, é uma plataforma feita por todos e para todos. Então, a gente tem todas as comunidades. E a nossa missão é representar essa comunidade dentro da empresa. Então, a gente tem, sim, feito diversos trabalhos de capacitação, de empoderamento e de disponibilizar plataformas para que a inclusão aconteça. Mas eu acho que ele traz um grande desafio quando a gente sai da bolha, pelo menos no curto e médio prazo. Sim, a gente falou dos jovens, né? Também não é todo jovem que tem esse acesso a mexer em computador, a videogame. Não é todo jovem que nasceu como seus filhos, né? Nessa era digitalizada, realmente, de fato. O que pode ser feito, assim, amplamente falando, com esses novos recursos, com esse novo recurso que é o metaverso? Um pouco do que eu falei. Eu acho que, assim, a gente está no começo da jornada. O que pode ser feito? A gente vai experimentar muitas coisas. Eu acho que o metaverso traz uma oportunidade, uma revolução aí quando a gente olha cada um dos setores que a gente tem na economia, desde educação, trabalho, né? De fato, a gente está agora vivendo a volta do presencial, e aí a gente sofre muito com o remoto mais o presencial. A gente ainda não tem uma tecnologia hoje que favoreça essa interação de quem está em casa com quem está fisicamente. E eu acho que o metaverso vai trazer isso de uma maneira muito mais fluida. Eu trabalhei na Microsoft muitos anos, e anos atrás a Microsoft já tinha a Casa do Futuro, que era muito baseada no que é o metaverso. Então, onde você tem a Dani tá na Ambev, eu estou no TikTok, e a gente consegue trabalhar, co-criar em diferentes ambientes através da tecnologia. Na educação, né, quando a gente olha a educação, para quem está estudando, seja faculdade ou mesmo para jovens, você poder, para um médico, fazer um trabalho num corpo mais usando a tecnologia do metaverso, você conseguir estar numa aula de história, visitar um museu através do metaverso. Quando a gente olha para todo o mundo do entretenimento, né, que é hoje o universo que está um pouco mais avançado, começando por games. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Vamos todos desenhar juntos esses caminhos, e a gente tem que pensar nesse desenho, nessa jornada, em como incluir todas as comunidades, todas as pessoas, para que não fique só parte da bolha. Se a gente pensar que é um universo que, dentro do mundo digital, reflete o universo real, você tem todas as possibilidades para acontecer ali, né? Eu vejo muita oportunidade em educação, eu vejo muita oportunidade em saúde. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita através de uma lógica de gamificação, para que a gente consiga
de alguma maneira, avançar em frentes que talvez no mundo físico seja um pouco mais difícil. De novo, a gente tem que garantir que a gente tem... Por que no mundo físico é mais difícil? Porque muitas vezes vamos pensar até do ponto de vista de treinamento e ensino. Se a gente pensar que o mundo virtual te possibilitou ter acesso a muita coisa que no mundo físico, para todos se unirem, seria mais difícil, eu acho que a tecnologia te permite inúmeras possibilidades de acessar conteúdos que antigamente a gente, pela lógica do físico, achava que a gente tinha que estar presencialmente naquele lugar para acessar aquele conteúdo. Então, você vê uma disponibilidade de conteúdo muito maior. Se a gente pensar que, através de gamificação e desse mundo de metaverso, você pode também entrar nisso, você tem uma série de possibilidades na mão. Mesmo a questão de marcas com experiência para consumidores, a gente tem hoje uma grande parceira, que é a Anitta. Imagina o quanto eu consigo fazer com a Anitta dentro do metaverso, pensando em experiência de marca, experiência de consumo. É infinito. O que é exatamente como a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente ainda está aprendendo. Porque eu acho que também, como marca, a gente não pode estar num lugar que eu vou te passar um briefing que eu quero alguma coisa no metaverso. Qual é o posicionamento da sua marca? Qual é a verdade da sua marca? Para onde você quer ir? Isso é uma tecnologia que vai te permitir ter uma interação diferente. Mas eu tomo muito cuidado para não virar um pensamento de eu preciso estar lá. Estar lá fazendo o quê? Entregando o quê? Que tipo de relação? Porque senão fica bastante raso, sabe? Então, eu imagino que são muitas possibilidades. Eu acho que a gente ainda não conseguiu nem mapear todas elas, mas a gente também tem, ao mesmo tempo, que cuidar com essa questão da como é que a gente consegue incluir mais gente nessa conversa, porque a gente sabe que a gente tem uma limitação técnica no Brasil para isso. E aí, só complementando o que a Dani falou, eu acho que a gente tem uma oportunidade. Eu falei de educação, né, de fazer diferente. Acho que a gente ainda é educado, os nossos filhos são educados como a gente foi, sendo que a tecnologia chegou e está mudando tudo isso. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma escola que colocou os alunos dentro de um ônibus e aí começou a contar a matéria da aula e todas as janelas do ônibus se transformavam numa experiência virtual. Então, eles estavam estudando planetas e as crianças iam vendo como se elas estivessem andando nos planetas. Imagine o que isso traz para a educação, né, para todo mundo. Então, traz coisas muito bacanas, mas tem o desafio da inclusão, certamente. Sim, tomara que todo mundo tenha acesso a esse passeio de ônibus, se todas as crianças do Brasil, seria incrível. Meninas, muitíssimo obrigada. A gente encerra aqui o nosso... Mafô, rapidérrimo. Pode, Mafô. Você pode tudo. Espero que seja uma colocação, não uma pergunta. Não é uma colocação, não é uma pergunta, não. De novo. Não, é só porque, de novo, só aproveitar que a gente está num espaço falando sobre uma coisa que é muito nova. E eu acho que a sua fala agora é para a gente pensar o seguinte: o metaverso não será nada que a gente não criar. O que significa que a nossa preparação para isso depende de 3 coisas muito importantes. A primeira questão é que... Sabe aquele filme Lucy, gente? A Vera, enquanto vocês estavam falando, além da tecnologia, tudo que a gente está vendo, a Marvel ajudou a gente a entender o que é o metaverso. Lucy é sobre como o nosso cérebro reaprende e expande. O que a gente vai viver com o metaverso é a expansão do nosso cérebro. A última vez que isso aconteceu foi há 70 mil anos. Então, está na hora do nosso cérebro evoluir. O que significa que a nossa forma de aprender precisa mudar. A gente precisa mudar o nosso jeito de ensinar dentro das nossas companhias. Primeira coisa. Segunda coisa tem a ver com cultura. A gente não vai construir um metaverso menos violento se a nossa realidade não for menos violenta. Eu estava conversando com a Silvinha sobre as violências que vão acontecer no metaverso, elas não são diferentes do que estão acontecendo agora. Então, se a gente não criar conexões reais hoje, no que a gente está vivendo, o metaverso não será diferente. E ele precisa ser diferente. Acho que a maior contribuição que a gente pode dar na construção do metaverso não é entender o metaverso. Então agora eu sei o que é, eu quero estar nesse lugar. Não. O que eu vou fazer para que o metaverso seja aquilo que eu gostaria que ele fosse? Essa é uma mudança importante. E acho que a terceira tem a ver com isso que vocês falaram, que é uma colaboração. E ela não vai ser possível se ela não for com todo mundo. Para ela ser com todo mundo, ela precisa ser para cada um. Para ela ser para cada um, a gente precisa reconhecer que diversidade, equidade e inclusão, a mesa anterior, ela não é
algo nice to have, ela é parte da estratégia. Se a gente não mudar a nossa forma de olhar para isso, a gente não vai conseguir chegar nesse lugar. Era só isso, só para a gente não perder. Isso não existe ainda. Ele vai existir a partir daquilo que a gente construir. E até porque eu quero só complementar uma coisa. A gente está num país que 56% da população não é branca. A gente está num país que 52% da população são mulheres. E a gente continua chamando isso de minorias, a gente continua chamando isso de diversidade. Então, sim, são grandes grupos que são muitas vezes minorizados, mas se a gente quer transformar isso, até do ponto de vista de negócio, crescimento sustentável de negócio, eu deveria tentar falar com muito mais do que só 50% da população. Senão, eu estou limitando o meu crescimento e, enfim, a minha lógica de sustentabilidade. E, quando eu falo sustentabilidade, estou falando de crescimento sustentável. Então, para mim, tem muito sobre isso também. Como é que porque você está refletindo o mundo daqui, naquele lugar, né? Incrível como todos os assuntos acabam se fechando, né? Todos os assuntos que a gente conversou aqui ao longo desses dias se completam. Enfim, gente, muito obrigada. A Dani vai dar uma palavra final, a Dani Toffoli. Obrigada, Dani. Obrigada, Gabi. Bom, gente, infelizmente chegamos ao fim aqui da nossa maratona do 7º Power Trip Summit. Foram dias intensos, como a gente prometeu lá no domingo. Muita discussão incrível e confesso que eu já estou aqui na contagem regressiva para 2023. Já recebi aqui várias sugestões que estão anotadas. Summit de 4, 5 noites, teve quem pediu uma semana. Mais tempo para as nossas muitas perguntas, para as nossas colocações. E até um karaokê me pediram, tá, gente? Porque, né? Afinal, quem sabe, Fátima faça um The Voice só para nós em 2023. Então, vão fazendo a playlist aí do que vocês querem cantar no karaokê de 2023. Mas antes, como a Alexa aqui já deu spoiler, no comecinho de novembro, a gente tem um novo encontro. O nosso segundo encontro em São Paulo vai ser um dia para mais discussões importantes, mais bons encontros, né? Já que alguns dos nossos patrocinadores e apoiadores toparam vir nessa edição Pocket junto com a gente nesse fim de ano aí. E falando em patrocinadores, gostaria muito de agradecer a todos eles que tornaram esse evento possível. Mais ainda as equipes da Marie Claire, essa redação que entregou tudo, como vocês viram, ao time de eventos. Ao time de eventos, de projetos e do comercial, além da turma do Fairmont, que cuidou bem da gente aqui, ficamos mal acostumadas, mimadas. Mas antes do nosso reencontro lá em novembro, vocês podem acompanhar toda a nossa cobertura no site, tá tudo lá no site da Marie Claire. Os vídeos de todas as mesas estão no YouTube, então fiquem à vontade aí para espalhar os links com quem precisa ouvir certos conteúdos, né? A gente sabe que tem conteúdo aqui que precisa ser espalhado. Então, queria só agradecer, muito obrigada mesmo a cada uma aqui, poder trocar, compartilhar, dançar, encontrar, debater, conhecer, enfim, rir, chorar com vocês, foi inesquecível. Então, quem tiver mais sugestões além do karaokê, críticas, elogios, pode escrever para mim ou para a equipe da Marie Claire. A gente está muito feliz com esse encontro. Boa volta para todas vocês e logo a gente vai estar junto de novo. Muito obrigada.